Doce, que tá linda essa sua culinária. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada por me receber aqui. Obrigada por vir, Lu. Tá de uma delicadeza. Essa torta é uma delícia, é um dos grandes sucessos da minha confeitaria. Eu não tenho dúvidas. E aí eu trouxe para vocês. É uma torta com um estilo bem rústico, né? Então é bem fácil de reproduzir em casa, mas é muito gostosa mesmo. E aí você batizou de torta da vovó. Eu batizei de torta da vovó. Não é uma receita da minha avó, não é uma receita de família, mas é uma receita que eu acho que tem cara de torta de vó, porque ela vai assim, um pouquinho de vários tipos de ingredientes. Então, assim, um pouquinho de coco ralado, um pouquinho de uva passa, um pouquinho de nozes, ou enfim, a castanha que você tiver em casa. Pode ser amendoim, pode ser castanha do Pará, pode misturar. Então, sabe aquelas receitas de vó que ela resolve fazer alguma coisa com o que tem? Com o que tem, né? E fica uma delícia? Sei. Então, eu achei que essa receita tem bem esse jeito de receita de vó, por isso dei esse nome. É esse o espírito. E eu vou dar os ingredientes do recheio e da massa. Lu Bonometti, que fez a gentileza de trazer essa culinária pra gente e vai nos ensinar a fazer. Você vai precisar, então, começando com o recheio de 2 ovos, 3/4 de xícara de chá de açúcar, 100 gramas de manteiga derretida, 1 colher de sopa de vinagre branco, 2/3 de xícara de chá de castanha do Pará, 2/3 de xícara de chá de coco ralado, pode ser fresco ou pode ser seco, e 2/3 de xícara de chá de uva passa. Para a massa, 3 xícaras de farinha de trigo, o equivalente a 350 gramas. 175 gramas de manteiga cortada em pedaços pequenos. Meia xícara de chá de açúcar, 1 colher de chá de sal e 1 ovo. Prontinho, Lu. Vamos lá? Vamos. Eu posso colocar aqui? Pode, eu não fico falando pode em cima sim, da torta. Claro. Vamos começar pela Bora. massa? Vamos. Essa manteiga, o ideal seria que ela tivesse mais gelada e mais picada, mas ela já ficou aqui um pouco no estúdio, já deu uma amolecidinha, tá? Vocês, quando forem fazer em casa, o ideal é que ela esteja bem geladinha, tipo, tira do freezer na hora de usar, tá? Uhum. Aqui a gente vai colocar, então, a manteiga e a farinha de trigo. E a gente vai fazer com ela uma farofinha. É um método que a gente usa na confeitaria que se chama sablage. Tá. Sablage, sable quer dizer areia em francês. Então, sablage é o processo que a gente vai fazer uma farofinha, uma areinha com essa manteiga para a gente impermeabilizar a farinha. Então, com isso, você vai diminuir o desenvolvimento do glúten dessa massa, né? E vai ter uma massa mais delicada. Perfeito. Porque, diferentemente, quando a gente vai fazer um pão, por exemplo, que a gente quer desenvolver muito bem o glúten, uma massa bem elástica, bem firme, quando a gente quer fazer uma massa de torta, a gente já não quer esse resultado. A gente quer aquela massa que derrete na boca, aquela massa que esfarela. E isso é uma massa que vai ter aí pouco desenvolvimento de glúten, né? Aqui, alguns pedacinhos maiores de manteiga que eu vou terminando de amassar aqui com as mãos. E quando eu achar que já tá bem, essa minha massa já tá bem envolvida, essa farinha já tá assim com essa cor amareladinha, bem envolvida de manteiga, eu vou colocar os outros ingredientes. Então, que são o açúcar e o ovo. E também o sal. Gente, eu tô fazendo essa massa com as mãos, mas minha mão tá bem lavadinha. Uma coisa que eu fiz antes de entrar aqui para dentro do estúdio foi lavar minhas mãos e passar o álcool. Então, isso o pessoal de casa pode ficar sossegado. A gente vai agora finalizar o ponto da massa com esses ingredientes até a gente ter uma massa homogênea que a gente vai usar para fazer a nossa torta. Também tem um outro método possível de fazer essa massa, que é a gente bater na batedeira, e aí a ordem muda um pouco, tá? Se a gente for fazer essa massa na batedeira, o processo vai ser colocar primeiro a manteiga, já numa textura de temperatura ambiente, aquela textura de pomada, e aí vai depois colocar o açúcar, vai bater essa manteiga com o açúcar, e por último vai juntar a farinha, quer dizer, manteiga, açúcar, ovo,
E aí, por último, a farinha, tá bom? Tá bom. Então, essa é a ordem se a gente for fazer com a batedeira. Só que aí a diferença é, quando eu tô trabalhando com a manteiga gelada, essa massa já vai ficar mais firme imediatamente, assim, né? Porque a manteiga tá gelada, ela já vai manter um pouco mais de consistência. Se eu for trabalhar com ela na textura pomada, então essa massa vai estar mais macia, mais molinha. E aí eu vou ter que passar ela na geladeira antes de conseguir montar essa torta. Então, perfeito. Eu fiz essa escolha agora para fazer ela na mão, para a gente já poder ter essa massa diretamente para forrar a nossa torta, tá? Então aqui vou deixar a massa descansando, porque sempre antes de abrir é melhor que ela descanse um pouco. Porque quanto tempo? Olha, meia horinha é o ideal. Aqui a gente vai deixar descansando o tempo que eu tiver pra gente começar a fazer aí o recheio, tá precisando bom? de alguma coisa? Não, só ia limpar alguma coisa pra limpar minhas mãos. Sim, peraí, eu pego pra você. Papel, pode ser? Pode, tá Eu vi que você ótimo. deu uma olhadinha. Aqui. E agora a gente vai fazer o recheio. Tá bom. O recheio é muito simples, tá? Primeira coisa, você poderia fazer um favor pra mim? Até Dar uma dois. derretida Até dois. nessa manteiga? Só uma Sim. derretidinha assim. 30 rapidinho. segundos? 30 segundos tá ótimo, então Tá bom. já tá bem molinha. Vou pegar aqui a tigela pra gente misturar os Agora eu ingredientes. aprendi. Então aqui a gente vai colocar os ovos e o açúcar. Mas por que não vai? Mas era 30. Perdão que eu tava aqui, você colocou aí Os ovos e o açúcar. Perfeito. E a gente vai dar uma misturadinha aqui. Não precisa de batedeira, não precisa de fouet, não precisa de nada, tá? Pode ser uma colher normal, uma espátula, o que você tiver em casa. A manteiga você quer bem diluída? Já pode trazer que já vai estar boa. Ó, vê se tá assim. Tá perfeita. Tá bom. A manteiga. A gente vai misturar. Agora a gente vai colocar os demais ingredientes. Então, as nozes. Aqui eu tenho nozes e castanha do Pará, que eu coloquei misturada. E aí você escolhe em casa o ingrediente que você quiser usar. O coco ralado, aqui ele é seco. Se você tiver acesso mais fácil ao coco ralado seco, fresco também pode ser, tá bom? É o coco ralado que você tiver. E aqui as uvas passas. Que também aqui eu tô usando as escuras. Se você preferir as claras, podem ser as claras. Se você preferir ameixas, eu vi que vocês estavam falando alguma coisa de ameixa. Tava um bolão, Lu. Porque a gente vê pela televisão, a gente não tem noção do tamanho das coisas. Exato. Poderia ser. Poderia ser. É o que eu falei, assim, uma torta de vovó. Aquilo que você tem de gostoso em casa, você vai colocar nessa... Ai, tem umas na mesa. Agora que eu vi a mesa, você acredita, Lu? Tem umas diferentes. Tem umas diferentes, que são tortas que também todas da minha confeitaria, mas que usam uma técnica muito parecida com essa daqui. É um tipo de recheio que no meu livro eu chamo de recheio mágico, que é essa mistura da manteiga dos ovos e do açúcar que eu tô fazendo nesse recheio. Então eu coloquei a manteiga, os ovos e o açúcar, e aí depois eu juntei os outros elementos, né? O coco, as nozes. Tão lindas. E lá são variações desse mesmo estilo. Pronto, agora aqui a gente vai pegar a massa. Eu gosto de abrir a massa sempre usando plástico. Essa é uma dica muito boa, que quem está em casa que não conhece, é uma dica ótima para evitar bagunças na cozinha. Porque aí você não precisa ficar enfarinhando a bancada, sempre é um trabalho a menos. Vou pegar aqui, então, a massa, vou colocar aqui no centro do plástico, vou cobrir com outro plástico e aí a gente vai abrir até a espessura desejada. Lembrando que sempre que você lembrar, é bom você virar a massa. Tipo, quem vira é a massa e não você. Isso vai poupar esforço físico e vai garantir uma massa com um formato mais homogêneo, né? E essa massa que a gente fez é uma quantidade que ela é suficiente para 2 tortas. Dessa daqui. Dessa daí. Não dá pra gente fazer meia receita, porque... Ai, vai diminuir muito os ingredientes pela metade. É um ovo só. Então,
não tem como a gente fazer meio ovo. Só que ó, a vantagem é que ela congela super, super bem. Tá. Então, se você fez, você já guarda assim, bem num plástico filme, bem esticadinha, que eu sempre acho bom guardar ela aberta, mas se quiser guardar de bolinha, enfim, é que eu acho que aberta é mais fácil. Você guarda e aí quando você tiver a fim de fazer uma outra torta, pronto, tá ali. Você tira, ela descongela rapidinho e você já tem outra massa para usar para uma nova torta, né? Então, eu acho que então não é um problema esse fato dela render para duas tortas. Pronto. Gente, vocês vão ver que aqui tem uns pedacinhos de manteiga que estão visíveis na massa, mas isso é logicamente pelo tempo que a gente teve aqui. Então, em casa você pode trabalhar a massa até ela ficar completamente, né, homogênea. Tá. Pronto, agora aqui já tá numa espessura legal. Vamos... Isso tá atrapalhando? Acho que não, né? Eu tava tão entretida. Pegar a assadeira que a gente vai colocar, a forma de fundo removível, tá? Pode ser pequenininha, pode ser dessas maiores. Duas dessa. Perfeito. Tá? Essa daqui tem 21 centímetros. Então dá pra fazer duas dessas. A gente sempre dá uma verificada no tamanho, pra ver se a massa chegou, né, no tamanho certo. Sim. Vou pegar aqui uma faquinha que eu tinha deixado separada de lâmina lisa, que ela é melhor para trabalhar com esse tipo de massa. Vamos cortar aqui só para já tirar os excessos, porque é sempre mais fácil trabalhar com uma massa no tamanho mais certinho do que com uma massa muito grande, né? Uma massa muito grande fica muito desajeitada. Então aqui eu vou tirar os excessos, vou juntar ali no restante da massa, que depois eu posso aproveitar, congelar, né? Isso. Ou então outra alternativa é fazer biscoitinho, viu? Que fica uma delícia. Pode ser puro, pode misturar um pouquinho de canela, que essa massa dá um biscoitinho amanteigado bem gostoso. E pronto. A gente já tá aqui então com essa massa aberta, medida. Vamos então transferir para a forma. E aí esse é outro ponto bom da gente trabalhar com o plástico, porque fica super fácil de fazer essa transferência. Eu vou só derrubar aqui, dar uma ajeitada na massa, na forma, ainda usando o plástico, porque ele me ajuda a controlar bem essa massa. Ajeitando bem para a forma ficar bem, a massa ficar bem no formato da forma. Eu brinco que quando eu estudei confeitaria, isso a professora reforçou na aula de tortas, que ia ser um critério de avaliação na prova, e eu fiquei muito neurótica com forrar a assadeira, assim, tem que ficar, eu lembro que ela falando assim, você tem que olhar e você não pode ver a massa tem que ser perfeitamente no formato da assadeira, não pode ter barriga, então, e aí aqui eu já tô cortando os excessos de massa nas bordas da minha assadeira. Sempre que possível, uma faca de lâmina lisa, tá? Tá. Vamos tirando assim os excessos. E tudo isso volta pra massa para ser usado? Tudo isso, não tem desperdício algum, perfeito, tá? Tudo isso vai voltar. Então, aqui a gente vai dar só uma última ajeitadinha para garantir que esteja bem forrada a nossa assadeira, tá perfeita. Vamos agora então despejar. Quer ajuda? Eu seguro, por favor, que esse bolzinho pode bem pesado. Tá Vamos firme colocar aqui, distribuir aí o forno pré-aquecido a 180 graus. Pronto. Ótimo, muito obrigada. De nada. Forno pré-aquecido 180 graus. Ela vai ficar uns 40 minutos, 45, até você perceber que a massa e o recheio estão bem dourados, bem bonitinhos. E aí é só você aproveitar. Essa daqui então vai pro forno. E desenforma depois que ela já esfriou? Desenforma depois, pode desenformar quando já estiver meio morninha. E aí, assim, a gente vai tirar ela quando ela estiver nesse ponto aqui, bem dourada. Tá? E aí você pode fazer a finalização do jeito que você preferir. Tá. Eu gosto de finalizar com açúcar, pode servir assim, eu gosto de finalizar com açúcar confeiteiro, acho que fica simpático. Uma opção que é muito simples, você já fez com uma forma
de fundo removível, você pode pegar o fundo da forma, que aqui eu peguei o fundo dessa forminha pequena, coloca em cima de uma maneira que fique meio desencontrada. Pra dar um charme. E aí você vai fazer um formato que vai ficar um formato meio de lua. Que lindo, Lu. E aí tira com cuidado. Ficou lindo. E aí pronto, ó. Pra vocês verem o desenhinho como ficou. Você quer cortar um pedaço? Vamos lá. Dessa ou dessa? Qual você quer? Você escolhe. Você Não, você escolher. Não, você então escolhe. Vamos lá. De verdade. Vamos. Qual você quer? Essa ou essa? Acho que essa daqui daí tá bom. fácil. Tá ótimo. Vou cortar ela aqui ao meio para vocês conseguirem ver bem Isso. como ela fica por dentro. Olha, gostoso. o recheio. Vocês dá pra ver que ele é brilhante, que ele é bem molhadinho. Sim. Né? E aí quem gosta de um gosto de bebida nas sobremesas, também pode colocar as passas de molho um tempinho antes de colocar no recheio. Gostoso. No rum, numa cachaça. E aí também traz mais um sabor aí para essa massa. Perfeito, minha querida. Nos encontramos à mesa, que aliás está linda. Ai, que bom. Está linda. Vamos degustar. Parabéns, até daqui a pouco. Obrigada. Você viu que linda que tá essa mesa? Tá belíssima. Tudo bonito. Aquele ali que eu não conseguia ver de longe, essa daí do que é essa, Essa Lu? é de castanha do Pará e damasco. Ao redor o que tem? São castanhas do Pará açucaradas. Ah, tá. Que linda. Muito. A gente não dá pra ver? Brilhando, né? É É. a geleia de damasco que a gente prepara. Essa daqui, goiabada. Essa é de goiabada com queijo. E essa é de Essa? coco com doce de leite. Nossa, tão bonita. Tudo bonito. Essas pequenas também. As pequenininhas, pra um elas não ficarem charme. chateadas. Boa. De Pelas... ganache de chocolate, limão siciliano com amêndoas e chocolate com avelã. E essa que você fez, que ela... Ai, tem uva passa, Arthur. Tudo bem. Quer comer uma pequenininha? Depois eu pego um pedacinho, ó. Tá bom. Mas eu vou provar sim. Você é do time que não é tão fã de uva passa? Sim, mas sem problema. Eu adoro. Até porque a massa parece estar tão boa. Vou pegar assim. Nossa, tá ótimo, Lu. Que bom. Está... Eu adoro a textura dela. Tem a texturinha do coco, o crocantinho das castanhas, a uva. Eu acho muito gostoso. Tá incomodando a gente, né? Me perdoe. E a massa. Essa Essa massa. massa tá muito gostosa. O nome da receita condiz. O nome diz sei. tudo. Ela tá linda, mas ela está extremamente saborosa, que é o mais importante. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Lu, que delícia! Que delícia! Obrigada. É Lu de Luciana. Lu de Luciana. Luciana. Luciana Bonometti está no Instagram como Lu Bonometti, com 2 T's e I. Lu Bonometti. Pelo que você falou, você aceita encomenda, você tem uma confeitaria. Isso, eu tenho uma confeitaria aqui em São Paulo, aqui pertinho, por sinal. Chama Casa Bonometti, né? Casa e Bonometti, meu sobrenome. E por lá a gente aceita encomendas, né? Tem todas essas tortas que estão aqui. E no meu Instagram, no Lu Bonometti, eu compartilho um pouco de receitas, dicas culinárias. Essa troca que é tão gostosa, né? Muito. De ter com o pessoal, é muito legal. Aprendo muito e tenho que ensinar alguma coisa também. Mas eu posso ir na sua confeitaria ou eu posso encomendar? Isso, tem loja física mesmo, né? Fica aqui nos Jardins. E aí, por encomenda, né? Hoje em dia, enfim, aplicativo, WhatsApp, enfim, hoje em dia é As super opções, fácil, né? Sim. Onde que fica, exatamente? Na Joaquim Eugênio de Lima. Nossa, do lado. É do lado lado, mesmo. é realmente do lado. Aqui na Joaquim Eugênio de Lima. E lá tem só torta? Na verdade, eu comecei, a minha confeitaria tá fazendo 10 anos agora, fez no final de setembro. Menina, parabéns. Obrigada. Tão novinha. Pois é, eu era uma criança. E aí eu comecei com biscoitos, né? Minha especialidade eram biscoitos.
E aí fui crescendo a linha. Na verdade, quando eu fui abrir, tava na época daquelas lojas de um produto só, né? Então era brigadeiro, cupcake. E aí eu fiquei em dúvida se ia fazer tortas ou biscoitos, porque eu gostava muito das duas coisas. Que coisa, e a optei... época era uma época, olha como são as Curioso, coisas. né? E aí eu falei, não, vai ser biscoitos. E aí, depois, com o passar do tempo, eu quis abrir um pouco mais o leque e aí englobei as tortas, né? Então, hoje, os dois carros-chefe são as tortas e os biscoitos. E aí, nas épocas sazonais, uma outra paixão que eu tenho, que é o panetone, que agora já estamos chegando na época. Já chegou, né? Já. A minha primeira fornada sai semana que vem. Já chegou. Exatamente. E você faz só de frutas secas ou faz de... Ixi, esse ano eu tenho 5 sabores. Tem o sabor da moda? Porque sempre tem o sabor da moda. Ó, sinceramente, talvez pro meu marketing isso não seja muito bom. Mas eu não sou uma pessoa, assim, muito de modas, assim, Não, sabe? eu também não. Eu gosto de Do coisas... tradicional. Então, assim, eu tenho o clássico, né, o tradicional. Aí vou ter que é um tradicional revisitado, que é de frutas, com amêndoas e o mel de uma abelhinha brasileira chamada jataí, que é um mel um pouco mais cítrico. Já trouxe então, aqui. esse é um clássico revisitado. Ainda nas frutas, tem a minha invenção do ano. Gente, que pode parecer estranho, mas eu juro que é muito legal. Ah, ela inventa assim, olha aí. É de manga com coco. É uma delícia manga com coco. Então, mas um panetone de manga com coco. Ah, no panetone. Eu pensei. De manga? Quando eu pensei, eu falei, gente, não vai dar certo. Falei, vai ficar gostoso, mas não vai ficar com gosto de panetone. Mas ficou. Mas vai com pedaço? Quer? Vai com pedaço? Eu fiz um doce de manga, na verdade, com uns parceiros meus, a gente faz um doce de manga. E aí eu corto esse doce de manga como se fosse uma goiabada. Ah, entendi. Então, aí eu faço essa mangada cortada em pedaços e essa mangada que vai na massa, junto com o coco caramelizado. E aí na seara dos chocolates, tem um de chocolate com castanha do Pará caramelizada. Ai, que delícia. E o outro, que também é lançamento desse ano, que é para quem gosta de chocolates mais intensos, que é um chocolate 65% cacau com nibs de cacau. Que é aqueles pedacinhos da semente do cacau mesmo, que dá uma crocância. E aí essa é a família panetone desse ano. Ah, mas que tá bem tem apetitoso. Um estilo próprio, super. sim. Arthur, você tá com vontade? Não vai ficar passando vontade. Ai, Regina, já que posso, chefe. Por favor, Com por licença. favor. Vamos ver qual que ele vai. que- Chocolate. Eu não sei, eu tô Tá libriando dividido. hoje. Entre eu tô qual? libriando. Mas é que essa de goiabada tá tão linda. Mas você também. tá entre todas? Não, eu vou dar de goiabada. Goiabada. Você corta, por Claro. favor. Vê que coisa. Gente, Você vê por que favor. coisa. Vira, quer no vintage. Mas, gente, Vira, vai no vintage. Ai, mas é tão gostoso. não tem, né? E olha como tá bonita. Tá mesmo. Dá seu lindona. aqui põe num pratinho novo, ó. Obrigado, Rê. Tem uma espátula ali do lado da chefe. Tá tão bonita. Tá mesmo. Chama de chefe, prefiro que me chame de Lu. Lu? Lu. Tá bom, minha querida, me perdoe. Imagina. Aqui, ó. Vamos de Lu. Olha que linda. Ah, Não fez uma escolha correta? Fez. Gente. Qualquer uma que fechou o olho vai Toda nessa. Tá seria bom? Pra quem exato. tá em casa e viu a receita, essa torta aqui, você faz esse mesmo recheinho de ovo com manteiga e farinha, aquela manteiga e açúcar, ovo, manteiga e açúcar, que a gente falou na receita. E aí, em vez de colocar os outros ingredientes, coloca cream cheese. E aí faz esse creminho Bom. assado. E aí por cima finaliza com a goiabada cascão. Então, Nossa, assim, uma delícia. essas tortas todas que eu trouxe, de propósito, são tortas que eu vou fazendo sempre fazendo truques com essa mesma base, com esse mesmo recheio. Então é super legal para quem quer inventar em casa, né? Inventar moda. E aí, falando também de Natal, essa torta da vovó. Não, é a cara um do. Eu ia falar. sucesso pro Natal. É verdade. Você faz uma decoraçãozinha de. Né, Mas essa pinheirinho. decoração tão bonitinha que você fez, ficou tão singelo, tão gracioso, tanto a meia-lua quanto as duas